Olá, que tal? Espero que estejam bem. Eu tava querendo deixar pra gravar esse vídeo pra depois, mas a gente tá na vibe Bad Bunny aí, Bad Bunny tá em alta. Ele não é muito consumido no Brasil, então vou explicar pra vocês como que eu aprendi espanhol em 2 meses, gente. Pra começar, um comentário. Antes que alguém fale assim, ai, porque tem gente que fala assim, eu não quero falar, mas tem uma pessoa da minha família que falou assim, que espanhol é mais difícil do que inglês. Não é, gente, não é, nunca vai ser. A gente tem que entender que o inglês, o espanhol, o francês, desculpa, a gente tem que entender que o espanhol, o português, o italiano e o francês, eles têm origem românicas, então são línguas primas, sabe? Falando demais hoje, então preciso me hidratar. Aliás, estou hablando muito. Mas enfim, eu aprendi espanhol quando eu fui fazer o meu primeiro voluntário pela Road Packers. Aliás, vou gravar um vídeo só falando das minhas experiências da Road Packers. Eu acho que vai ser uns 3 vídeos, porque é muita coisa. Mas o meu primeiro voluntário foi numa cidade que se chama Castellón de la Plana. Castellón de la Plana é uma cidade que fica entre Valência e Barcelona, na praia. Na real, eu fiquei em Alcocebre, que é na praia mesmo. Castellón de la Plana tá mais assim, tá um pouquinho mais longe da praia. E eu fiquei numa cidade onde ninguém falava inglês nem português. Então, quando eu cheguei lá, eu só tinha um espanhol muito básico, assim. Meu tio tinha me dado um livro de espanhol quando eu era novinho. A minha irmã chegou a estudar espanhol na escola, mas eu nunca estudei espanhol. Eu sempre fiz o Enem, eu sempre coloquei inglês, nunca espanhol, nunca me interessei muito por espanhol, sabe? Mas eu sabia que era parecido, porque quando eu vi as pessoas conversando assim e tal, eu falei assim, não tô entendendo, é parecido. Enfim, a relação que eu tava com um trabalho remoto nessa época, então eu tava, uma parte eu trabalhava uma média de 6 horas, 5 horas por dia, 4 dias na semana, então era um trabalho remoto muito bom. E na, na parte livre que eu tava em contato com a família, que era uma peruana, um francês que falava espanhol e os filhos, que todos nasceram na Espanha. E aí tinham 2 amigos argentinos. Então, quando eu não tava com a família, que a gente sempre almoçava junto todos os dias, todo dia tinha almoço, eles preparavam o almoço, ou a gente preparava o almoço. E quando a gente não tava junto, a gente tava no acampamento, tava eu e o argentino. Então eu escutava muito os dois conversando entre si. E eles sempre me faziam perguntas e eu respondia, e eles sempre me corrigiam, porque eu não falava nada de espanhol. Então, assim, era exatamente isso, sabe? E eu não era tímido, sabe? Eles sabiam que eu era brasileiro, eles eram argentinos, então acho que talvez pela proximidade com o Brasil seja um pouquinho mais, assim, mais parecido, sabe? De entender. E eu fiquei exatamente 2 meses nesse voluntário e com 2 meses eu senti, assim, muito seguro, assim, de, de falar em espanhol, de me expressar em espanhol com qualquer pessoa. Eles me deram um livro, eu li esse livro inteiro, assim, na praia eu li esse livro inteiro, eu entendi esse livro praticamente 89%, e eles me explicavam as palavras que eu não entendia, sabe? Enfim. E depois eu fui para Londres. Em Londres eu fiz bastante amigo, assim, tinha uns amigos argentinos também, tinha um colombiano, então a gente estava sempre conversando em espanhol, porque eles não falavam muito inglês, eu também, meu inglês na época não estava muito bom, então eu me sentia mais confortável de falar em espanhol. E por toda a minha viagem, gente, todo lugar que eu viajei, eu sempre encontrei algum latino assim, ou em espanhol, para eu praticar meu espanhol. E eu sempre gostei do accent, da acentuação do México, porque é mais simples, sabe? Igual, por exemplo, na Argentina eles falam show, quando fala eu, né, eles falam show, eu sou Giovanni, e no México eu sou Giovanni, então é uma acentuação mais bonita e mais limpa, mais clean, sabe? Então eu sempre gostei muito. Eu percebi que depois de um tempo eu tava falando um espanhol com uma acentuação um pouco argentina, porque eu aprendi com argentinos, eu escutava muito eles. E agora, toda vez que eu falo, eu tento mudar um pouquinho para uma acentuação mais mexicana, assim, do México, porque eu acho muito bonito, eu acho muito limpo. Os espanhóis, eles falam um pouco meio chiado, assim como os cariocas, mas também é bem clean, assim, é bem fácil de entender, sabe? E, enfim, é isso. Dá pra você aprender. Eu não sei escrever espanhol, gente. Assim, quando eu recebo mensagem, eu costumo mandar áudio ou até uso o tradutor pra, sabe, pra escrever exatamente certo. Porque eu não li muitos livros em espanhol, sabe? Então, assim,
a minha escrita e a minha leitura é boa, porque é muito similar, né? Mas a minha escrita ela não é tão boa. Agora, o meu listening e a minha conversação era muito boa, porque foi assim que eu aprendi ouvindo, eu aprendi falando. Eu acho que é uma maneira incrível. E se eu fosse aprender japonês, ia ser dessa mesma forma, porque a escrita, né, do japonês nossa, é totalmente assim. Enfim, japonês, chinês. Mas eu tô bem tranquilo com o meu inglês, espanhol e português. Eu não tenho planos agora de aprender um novo idioma. Eu tenho planos de aprender outras coisas, outras habilidades, outros skills, mas não aprender um quarto idioma por agora. Talvez no futuro. E, enfim, então se você quiser aprender espanhol em 2 meses, cara, como eu, você precisa fazer o que eu fiz, uma imersão, sabe? Então eu fiquei literalmente 2 meses na Espanha, com 2 espanhóis, mais a família, ouvindo espanhol quase que 24 horas por dia. E antes eu não falava nada, gente, eu não acompanhava, sabe? Tanto é que eu comecei a escutar Bad Bunny depois, sabe? E hoje eu escuto Bad Bunny, eu vejo a música, eu vejo a letra e eu entendo tudo, sabe? Eu comecei a escutar mais reggaeton, e é isso. Eu não tô praticando muito espanhol aqui no Japão porque ninguém fala espanhol, tem só um argentino aqui, mas a gente se vê, sei lá, uma vez a semana. Mas pra mim tá tranquilo. Eu sei que quando eu voltar pro Brasil, eu vou praticar. O meu primo, ele fala espanhol, então assim, a gente vai continuar conversando. E acho que vai ser uma língua que eu, tipo, nunca vou parar de, sei lá, parar de usar, sabe? Porque o Brasil tá muito próximo de toda a América Latina, assim como Portugal está muito próximo de toda a Espanha, sabe? Só que no geral, é mais importante, eu diria, se você quiser aprender uma língua assim, que seja mais importante para o seu currículo, foca no inglês e depois no francês. O espanhol, ele é mais assim, para você interagir com as pessoas, mas no mercado de trabalho global assim, você quase não vai usar, sabe? Enfim, e é isso, beijos e se cuida, até a próxima. Adiós.